Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, hoje dia 21 de maio de 2025. Estamos aqui com mais um Fala Psico, com o tema A Dança e a Qualidade de Vida, com a nossa convidada Jaine Ramalho. Boa noite, Jaine. Boa noite, Dani. Boa noite, ouvintes. Seja bem-vinda ao Fala Psico. É bem interessante a gente tratar. Nós estamos trazendo diversos temas para o programa com o objetivo de levar informação, conhecimento e esclarecer dúvidas, né, para os nossos ouvintes acerca de várias temáticas que às vezes a gente acaba não tendo tempo para explorar com qualidade e nem tem uma noção dos benefícios, né? É uma boa noite também para as pessoas que nos acompanham através do YouTube e também pelo Instagram. Caso algum ouvinte tenha dúvida ou as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais podem nos encaminhar pelos comentários do YouTube e Instagram ou pelo 6799 890 1057, que é o WhatsApp da Rádio Cultura de Naviraí. Jaine, para a gente começar aqui o bate-papo, eu vou começar trazendo alguns pontos sobre os benefícios gerais da dança, né? A prática regular da dança pode influenciar o bem-estar emocional? Bom, quando a gente fala em dança, vem muito a saúde da pessoa, né? A saúde psíquica, física. Sim. O ser humano, quando ele dança, ele libera alguns hormônios, que é os mesmos hormônios liberados por qualquer outra atividade física. Então, ele vai liberar serotonina, endorfina, tudo isso que vai contribuir para essa qualidade de vida da pessoa. A dança é uma forma de extravasar as questões emocionais. Isso. É uma forma de você, de certa forma, através do exercício, você externalizar essas questões também. Isso. Para as pessoas que têm algum tipo de transtorno, né, falando dentro da psicologia, eu sempre falo para as pessoas procurar algum tipo de dança que extravasa mais. Eu dei muito tempo de aula de dança do ventre, eu lidava muito com mulheres, com pessoas mais adultas, né? Então, sempre apareciam pessoas que tinham algum tipo de problema psíquico ou depressão, muita ansiedade, timidez também. E aí, eu sempre indicava alguma coisa que extravasasse mais. Hoje a gente não tem mais dança do ventre na escola, mas a gente está montando uma turma de jazz adulto, que é justamente isso. O jazz, ele é uma dança mais alegre, que pula, que dança, né? Então, é muito importante para esses tipos de transtornos. A parte da dança do ventre tem bastante relação com a questão da feminilidade, né? Também. Para a autoestima auxilia. Muito, principalmente a autoestima. Eu vejo que tem muita gente que procura essas questões para ficar mais feminina, para desenvolver traços mais delicados. Sim. E auxilia. Auxilia muito. A gente não, é como eu disse, né? Durante muitos anos teve dança do ventre. Tem mais ou menos uns 4 anos que a gente não tem mais. É que eu falo que é muito de fase. Teve a época da novela e depois teve Caminho das Índias. E aí o pessoal, tipo, todo mundo depois vai saindo, né? Por modinha. Mas sempre tem uma ou outra que pede. Então, dança do ventre, cada tipo de modalidade, a gente tem que estudar muito dentro daquilo. Então, aí, por conta de demanda, a gente não tem mais dança do ventre. Mas no jazz trabalha muito. Porque dentro do jazz tem várias modalidades. Tem o jazz moderno, o jazz lírico, que vai trabalhar mais essa feminilidade, porque o jazz lírico ele é uma coisa mais sensual, mais romântica, então vai trabalhar isso. Então, por enquanto, a gente está só com o jazz, né? Até quem estiver ouvindo, tiver interesse de praticar aula de jazz, o jazz é muito parecido com... Não com a dança do ventre específica, mas tem todo esse estímulo de extravasar, de dançar, de pular também, que vai auxiliar nas pessoas que queiram aflorar a feminilidade ou trabalhar a timidez também, né? Tem o mesmo benefício terapêutico. O mesmo benefício. Isso. E quais são os principais efeitos da dança na redução do estresse e da ansiedade, Jaine? Olha, eu vou falar dentro do que eu trabalho no dia a dia. Para, por exemplo, criança ou adolescente, né? O adolescente,
é uma coisa incrível que acontece na vida do adolescente ali que está praticando, do adulto vai fazer basicamente o mesmo efeito. Mas eu falo que é o momento que elas estão ali, dentro da sala de aula, nem entra celular, né? Que elas estão ali para dançar. Então, elas deixam o celular no vestiário e estão ali para trabalhar o corpo, trabalhar a mente, para se desligar desse mundo que de hoje em dia tá muito natural, né? Então, assim, a meninada vive o tempo todo com o celular. Elas saem da sala de balé, já quer ir atrás do celular, pegar o celular. Mas eu falo que ali, para as meninas mais velhas, né? Que a aula é 1h30. Eu falo que é 1h30 que elas estão ali. Então, que elas não estão estressadas, não estão ansiosas, porque não estão com o celular. É um tempo que elas param, respiram, pensam no tempo da música, ajuda uma colega com um passo que ela não sabe. Então, assim, é o tempo que tanto as crianças quanto as meninas mais velhas, o adolescente, elas estão ali 100% focada na dança, pensando no ritmo da música. E a música também traz isso, né? São duas modalidades muito saudáveis, que é a dança e a música ao mesmo tempo. Então, é um casamento perfeito ali para trabalhar essa ansiedade, né? Aprender também os passos que elas têm dificuldades, é o tempo que elas estão em aula para que elas façam um passo, refaz, tenta, às vezes tem alguma dificuldade, então auxilia bastante nisso. Essas próprias dificuldades, elas podem servir como um agente de motivação para elas, no sentido de que elas, né, enfrentando as dificuldades, elas podem ter um desempenho superior, podem Sim, transpor essas eu dificuldades. acredito que ele vai auxiliar também depois até na vida delas. Eu falo isso muito para as mães, né? O que elas passam ali, porque não é fácil dançar. E ali na escola hoje eu falo que o nossa principal aula, nosso principal curso é o balé. Dançar é muito fácil. Vamos falar da dança do ventre, que eu dancei muito tempo, né? Você aprende dança do ventre com 6 meses. Jazz você aprende com 1 ano. Balé demora mais, tem que ter dedicação. Então, é o tempo que elas estão ali para se dedicar e não sabe o passo, tenta, faz de novo, que vai contribuir exatamente com isso. De aprender a, a treinar alguma coisa, a praticar aquilo e aprender e levar para a vida, que as coisas da vida também são assim, que você vai conseguir, não é de uma hora para outra, né? Que vai sair o passo. Então, tudo isso depois elas podem levar para a vida dela em outros aspectos também. A disciplina. Disciplina, de esperar a vez, de fazer um movimento, de ficar. Porque no balé eles trabalham na barra, né? Então fica meia hora de aula de barra. Esses 30 minutos que elas ficam na barra, tem um monte. O balé são mais de 120 passos. Até quem se forma tem que, no último ano, saber todos esses passos, né? Elas têm que saber falar. O método ele é em francês, então elas têm que saber todos os passos e têm que saber mostrar também. Então, é um estudo. Assim como uma aula de inglês, que elas têm que aprender um monte de palavras novas, um monte de um vocabulário novo, elas têm que aprender o vocabulário da dança. Até antes de vir para cá, estava dando aula a tarde inteira e a gente está montando coreografia para Fejunave. E assim, nossa, é muito gratificante de olhar. Vou falar mais da minha vivência, assim, né, com as adolescentes. Eu consigo montar uma coreografia com meia hora para quem já dança. Porque ela já tem a dança no corpo. Eu falei, nossa, consegui montar a dança com... Dei meia hora de aula, meia hora de montagem de coreografia. Porque já tem aquilo. Agora, para uma pessoa que nunca dançou, é mais difícil. Por isso que é importante procurar uma escola para fazer aula. A gente também tem um projeto, Ciranda em Arte. Tem jazz lá, gratuito. Tem aula de balé com a prof. Fabiola para as crianças e adolescentes. E também tem uma turma que ela dá aula que é para mulherada. Sempre quando eu tô entrando para dar aula, quando eu vou lá na escola olhar alguma coisa de montagem de coreografia também, que agora as meninas estão ensaiando, eu passo e as mulheradas estão lá gritando, uhul, gritando, extravasando, assim. E aí eu vejo, né, falo, nossa, é muito legal, porque a gente que, mulher mais velha, tem esposa, tem casa, família, muita demanda do dia a dia. Eu vejo elas gritando lá, todas felizes, eu falo, é o tempo que elas estão ali, né, o tempo Pra delas, elas, né? o tempo delas.
E isso de ter o próprio tempo é uma coisa que está cada vez mais difícil, né? Porque você para pensar, você está o tempo inteiro em função de algo, né? Se Uhum, você está em casa, ou você está fazendo almoço, ou você está, né, se organizando com alguma demanda, lavando roupa, cuidando de filho, sempre uhum. tem uma demanda. Se você está no trabalho, sempre tem uma demanda, né? E se não tem uma demanda ali, tem as pessoas para você dar assistência, tem o, né, o esposo, enfim. E as mulheres têm pouco tempo, às vezes, para estarem sós, para dedicarem um tempo para as Uhum. próprias necessidades, outras coisas que têm vontade, né? Já vi Isso. muitas pessoas dizendo, eu tenho vontade de dançar, mas não tenho jeito. E como é que fica nesse caso? Quem se acha sem condições de dançar, por exemplo? Eu tava conversando com uma pessoa semana passada sobre o Pilates Solo, porque hoje o contato que eu tenho com as adultas, como a gente estava conversando, é na turma de Pilates Solo que eu já trabalho há muito tempo, né? E ela tava falando, nossa, mas será que eu vou conseguir fazer os movimentos, né? Será que eu vou aprender? Sim, todo mundo consegue. É assim, o movimento do Pilates, que são séries de exercícios de alongamento, é como uma dança, você tem que treinar. Aí às vezes a gente fica, eu vou conseguir? Será que eu vou? Ah, eu não consigo, sem tentar. Tem que fazer. E às vezes, com uma aula, você não vai aprender. Tem gente que vai uma vez, não vai mais. Não vai aprender a respirar, não vai aprender o movimento. O pessoal assiste Dirty Dance, acha que vai numa aula e já vai sair de lá Nossa, dançando, né? falando em Dirty Dance, eu montei uma coreografia que o casal faz tempo, já há muitos anos. Eu vou falar o nome do Fábio e da Juliana, a Juliana que trabalha na Energisa. Assim que eu abri a escola, quando eles se casaram, tenho 7 anos, eles queriam dançar Dirty Dance. E aí você olha no vídeo, até eu quando eu fui montar a coreografia, parece que vai ser tão fácil aquele momento em Uhum. que ele corre, ele pega a menina na cintura e ele ergue. Eles fizeram esse passo, mas assim, cai várias vezes, tenta, É tropeça desafiador. e sai. É Uhum. desafiador, assim como você tá dizendo, né? Uhum. Das pessoas que se sentem incapazes. Ela vai conseguir, mas ela tem que tentar. E eles conseguiram dançar, fizeram baseado no filme, ficou bem legal. Mas tiveram que tentar. Treino é fundamental. Isso. Treino, disciplina, resiliência, persistência. Confiança, né? Sim. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas. Não tem forró. De volta com Fala Psico, eu estou aqui com uma pergunta da Rose, Jaine. Ela disse que Sim. está acompanhando o programa, que ela gostaria de saber os tipos de música, né, os tipos de ritmo que são oferecidos, né, na tua escola. E ela disse que tem interesse em aprender forró. Onde é que ela conseguiria aprender a dançar forró? Boa noite, Rose, tudo bem? Olha, na escola a gente já teve dança de salão, hoje a gente não tem mais. Uma coisa muito interessante que acontecia, porque as pessoas procuravam e, por exemplo, a Rose quer dançar, mas a Rose tem par? Muitas mulheres iam sem par. Ela falou no áudio, ele mencionou o filho, né? Que ela iria fazer aula com o filho. Então é mais legal, assim, quando a pessoa tem par, é mais fácil de ensinar. E aí os professores ficavam até meio perdidos, porque ia muita mulher que queria aprender a dançar, mas não tinha par, dançava mulher com mulher.
Só que o passo feminino é diferente do masculino. Então, assim, hoje não tem dança de salão na escola, mas no grupo Passos Gaúchos tem dança de salão. E no Ciranda em Arte, gratuito pela Fundação de Cultura, também tem dança de salão. Você pode procurar a Fundação de Cultura, tá? Tem aqui também a Aninha, que está dando boa noite. Boa noite, Aninha. Nós estamos aqui com Fala Psico. Ela está desejando uma abençoada noite para nós. E ela diz que mora perto das meninas bonitas do traje de balé Ciranda e Arte. Obrigada pela audiência, Aninha. E aqui, seguindo as perguntas, Jaine, de que forma a dança pode contribuir para o aumento da autoestima e da autoconfiança? Pelo que você observa nos jovens. Contribui muito, né? As meninas. Justamente porque elas se sentem mais saudáveis. Eu sempre falo para elas essa questão de aprender. Quem dança tem que pensar na alimentação, né? Pode comer de tudo? Pode, mas pensa no que você vai comer, pensa na alimentação, que isso vai contribuir depois. Quer comer um docinho? Come, mas se você comer muito açúcar, depois você não vai conseguir girar, não vai conseguir dançar. O açúcar, ele tira a nossa energia, né? Quando as meninas estão em épocas de apresentação. Então, elas aprendem a se cuidar também, né? Então, quer comer? Eu nunca falei nada, né, sobre essa coisa de alimentação. Come, mas igual agora que elas estão em processo de espetáculo, elas vão dançar em Campo Grande, vão se apresentar. Aí depois, daqui 2 semanas, tem ali na festa que vai ter, na Fejunave, né? Então, tira um pouco o açúcar para que você consiga dançar com mais leveza, consiga saltar, né? Tem muito, eu falo muito da dança muito específica do balé, né? As outras danças não vai ter essa questão de alimentação, mas como a gente trabalha com balé de formação ali, e o balé tem um monte de passo difícil, então eu sempre peço para elas pensar nisso, né? Pensar na saúde delas também. Essa questão da definição de corpo, a dança auxilia também nessa parte. Muito, muito, porque você vai gastar caloria, né? Então, trabalha bastante. As pessoas que, por exemplo, Jaine, elas não gostam muito do exercício de musculação, elas podem substituir a atividade da musculação por uma atividade de dança, por exemplo? Sim, eu falo, Dani, eu sou bem crítica para poder falar sobre isso, porque eu pratico outros tipos de esporte, eu sou muito, até falo racional, né? Porque assim, a dança vai contribuir muito na sua parte psíquica em relação a isso, a saúde. Mas se for te dizer assim, vai fortalecer tudo, não. Vai te emagrecer, porque você vai perder muita caloria, você vai dançar, você vai pular, então você vai emagrecer bastante. Mas não substitui, por exemplo, uma musculação, não, sou bem sincera. Né? Agora, o balé clássico, sim. Porque o balé clássico, você trabalha na barra, a gente tem ali a barra, né? Diferente de, por exemplo, uma zumba, que você vai, uma dança de salão, que você só vai dançar de 2 em 2, você vai ficar só dançando, pulando, pulando. A própria barra, a força do próprio corpo, vai contribuir para a musculatura do bailarino clássico. Agora, dos outros tipos de dança, não substitui a musculação. Mas, se a pessoa quer perder caloria e emagrecer bastante, com certeza, numa dança você pode perder muitas calorias. Então, ela tem Sim. esse benefício. Isso. Pra quem- Agora, o Pilates, sim. Por quê? Porque tem uso de acessórios. Então, auxilia na parte muscular. Tá. Nós estamos aqui com a Maria José. Ela disse que ela gostaria de fazer aulas de pilates e musculação e mandou um beijo para você. Ai, beijo. Obrigada, Maria José, pela sua Olha que contribuição. legal que ela falou. Ela gostaria de fazer aula de Pilates e musculação. Isso é muito importante. Eu falo para as meninas que fazem o Pilates solo. A gente trabalha com muito alongamento, flexibilidade, respira. Trabalha o ganho de massa? Sim, mas não como uma musculação. Não substitui. O importante é fazer os dois mesmo, Maria. E a dança pode ser considerada uma forma de meditação em movimento? Com certeza, justamente por aquilo que eu te falei. Quando a gente dança, a gente pensa em vários aspectos ao mesmo tempo. Quando você começa a aula, qualquer aula de dança, tanto no clássico quanto nos outros estilos de dança, você tem que trabalhar primeiro ali a parte da respiração, aí elas alongam, respira muito, aprende a abrir o diafragma e a soltar a respiração sem deixar de contrair o abdômen. Então, esses estímulos vai
trabalhando muito na tua mente, Uhum. vai respirando, e aí vai te tranquilizando, vale assim. O, o- Existem algumas práticas, inclusive dentro da própria psicologia, onde a gente utiliza a respiração para trazer mais calma, para trazer mais equilíbrio, e isso acaba tendo a mesma função dentro Sim, desses exercícios de relaxamento antes da dança. com certeza. Por isso que fala-se muito do balé clássico em relação à disciplina, porque o balé é muita respiração. É o tempo todo respirando, senão tua perna não sobe. É o tempo todo respirando, senão você não gira. Uhum. Então, Então, os giros, eles têm bastante interferência da respiração? sim, muita gente vê uma bailarina dançando e acha que é a perna que tá, o trabalho de perna que tá, nossa, que perna mole, né? Perna, as pessoas falam mole, que leveza, que flexibilidade. Não é só o corpo, é todo um trabalho de respiração, porque se ela não respira, se ela não fecha a caixa torácica, se ela não abre o diafragma, fecha a caixa torácica, se ela não contrai o abdômen e se mantém, a gente fala no eixo, que é paradinha, ela não consegue girar. Não consegue, ela cai. Então ela tem que respirar. Se ela para de respirar, ela cai. Então, por isso, quando as meninas estão dançando, fazendo os famosos fouetté, pirueta, que é de giro, eu sempre falo, respira, respira. Enquanto elas estão ouvindo a música, eu dou uns gritos maior que a música, né? Para elas conseguirem me ouvir. Respira, respira. Respira no tempo da música. Respira mais. Você solta a respiração, cai. E ainda tem uma coisa muito interessante na dança, falando especificadamente do balé, que é o que eu tenho mais convivência. Quando uma bailarina está dançando e se apresentando, ela tem que conseguir pensar em tudo isso e transmitir a expressão ainda para o público. Então, ela tem que sorrir. Além dela trabalhar toda a respiração, ela tem que conseguir. A gente faz algumas aulas, trabalhos de respiração, só para aprender a continuar dançando, transmitindo aquela arte, mostrar a expressão e delicadeza sem parar de respirar e conseguir sorrir. Elas têm muita dificuldade, principalmente as pequenininhas, né? Se a gente pede um pouco mais de técnica, elas dançam mais soltinha. Elas esquecem da expressão, porque tem que estar pensando na técnica, né? Aí, quando elas, conforme vai crescendo, vai ficando mais profissional, elas conseguem juntar as duas coisas, assim. Eu vi um meme essa semana de uma criancinha, ela tá numa apresentação da escola de dança e ela tá, acho que ela é até chinesa, e ela tá fazendo a dança chorando, mas ela tá lá fazendo toda a coreografia, mas ela tá se acabando, assim, a boca aberta, a lágrima escorrendo, mas ela tá fazendo tudo certinho. Mas essa questão da expressão, ela é muito interessante. Você sabe por que ela tá dançando, essa chinesa? Não. Ela eu não vi esse vídeo. Ela tá dançando, mas ela tá chorando, mas ela tá dançando, porque os chineses são super disciplinados. Eu nem vi esse vídeo, mas você falando, os chineses, eles são reconhecidos por ganhar todos os festivais que tem. O ano passado, acho que Luciana Saggioro, que é a melhor do Brasil, acho que conseguiu ganhar de uma chinesa, mas sempre os chineses estão na frente. Ela estava dançando porque ela tinha que dançar. Os pais têm essa coisa de disciplina, de ter que ir, de não faltar, de ter que dançar. Mas o sentimento dela estava Expresso. expresso, né? Que ela não queria. Mas é interessante essas observações, né, que você vem trazendo, porque às vezes a gente não tem noção, né, dessas outras culturas, até para a gente fazer um comparativo. É um Porque a comparativo gente muito especial. tem um outro olhar, né, uma outra visão. Às vezes a gente vê o filho um pouco mais fragilizado com algumas coisas, a gente tende a apoiar e às vezes até pautar com essa questão da disciplina, né? Mas voltando a essa questão da expressão, isso é um outro ponto também que eu achei bem interessante, porque às vezes a pessoa está ali numa sensação de ansiedade, está ali com frio na barriga e ela tem que transmitir tranquilidade, né? É um desafio também, né? É um desafio. Quando eu comecei a dançar, a Dani me conhece melhor do que muita gente aqui, né? Ela é minha terapeuta. Quando eu comecei a dançar, eu não queria dançar. Minha mãe estava até falando esses dias da Joana, né? Tem uma filhinha. Como que a Joana vai ser? Se ela vai querer dançar? Porque teve um espetáculo, uma apresentação. Minha mãe nem tinha condições. Ela comprou toda a roupa, pagou o figurino. Chegou no dia da dança, ela falou que eu disse: eu não vou dançar. Eu não vou dançar. E eu ficava: não, eu não vou dançar, não vou. E aí subiu a minha turminha no palco, dançou. Na época, essa apresentação foi lá no paroquial. Aconteciam lá naquele palquinho do paroquial. E aí todos eles dançaram e eu cheguei em casa e fiquei gritando porque eu queria dançar.
mas a minha oportunidade tinha passado, né? Uhum. E isso acontece muito. Por isso que a gente, quando agora, na escola, eu falo que as mães ficam bem bravas, assim, quando tem época de espetáculo, igual agora vai ter feijoada, no final do ano tem espetáculo, né? Esse ano a gente vai fazer espetáculo de encerramento, vamos fazer Cinderela. As crianças passam por um monte de ensaio geral, um monte, justamente para a criança dançar no dia. Uhum. Porque se a gente não estimula os ensaios, chega na hora a mãe gasta com a roupa, com o figurino e a criança fala que não quer dançar. Então as crianças que são de turmas de baby class, que são mais novinhas, eu sempre falo, vamos nos ensaios, leva nos ensaios, senão chega na hora não dança. Uhum. Vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. No dia você tem que dançar. De volta com Fala Psico, as pessoas que estiverem com dúvidas sobre esse tema, o tema de hoje é a dança e a qualidade de vida, podem entrar em contato através do WhatsApp 67 99890 1057 e quem nos acompanha via YouTube e Instagram também pode nos encaminhar perguntas nos comentários. Dando continuidade, Jaine, tem algum tipo de dança que seja mais recomendado para pessoas em sofrimento psíquico? Aquilo que a gente conversou no começo, no início do programa, né? Depende do sofrimento, depende do transtorno que ela vai ter. Fala algum transtorno, que daí eu consigo. Então, tem ansiedade, depressão, síndrome do Com pânico. ansiedade, eu recomendaria uma aula de balé clássico ou um pilates, porque vai trabalhar justamente a tua parte respiratória, né? Agora, se é uma pessoa que tem que trabalhar medo, você disse algum transtorno, né? Sim. É bacana fazer o jazz, porque vai te ajudar a você enfrentar as coisas, né? A você enfrentar uma dança, você enfrentar um palco. Uhum. Vai ajudar a Tem trabalhar isso. pessoas com baixa autoestima. Sim, que você vai aprender a se gostar. Eu falo, né, que quem dança fica mais gostoso. Mais gostosa, eu falo não de gostosa de corpo, né? A pessoa se sente mais autoconfiante, mais feliz. A dança trouxe muita coisa na minha vida. A dança me transformou. Desde quando eu era criança. Eu fui uma criança que eu tinha muito problema de socialização, de insegurança. E a dança me ajudou muito com isso, a enfrentar palco com muitas pessoas. E aí depois eu fui vendo que eu era boa e que eu não acreditava em mim, ao ponto de, tipo assim, estar ganhando um troféu. Eu fui primeira bailarina não, ganhei em primeiro lugar de um dos maiores festivais, que é o Bento em Dança, né? Que é em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E no dia que eu ganhei aquele festival, foi em 2010. Nossa, eu não acreditava em mim. Eu falei, nossa, ganhei em primeiro lugar, então eu acho que eu sou boa mesmo, né? Vou continuar dançando, participando, porque eu já dançava, fazia aula, mas não participava de competição. Então, isso acontece muito com as pessoas que têm insegurança, que às vezes não acreditam em si. Você começa a ver que você é capaz, que você consegue. Quando eu trabalhava com aula de dança para adulto, a gente via muito a mulherada. Teve uma dança mesmo que a gente montou, que elas dançaram cancan. Cancan é uma dança muito alegre, é uma dança de muitos movimentos, com a saia, muitos trejeitos, muita sensualidade, uma coisa muito assim,
um monte de passos, né? E aí no final teve até algumas que eu lembro dos bastidores ali que tava ali chorando, porque não se acreditava que tinha conseguido subir no palco e enfrentar o público. Na hora que você sobe, que você olha todo mundo, você não se sente mais assim. Porque daí você vê que você conseguiu, que você foi, né? Essa questão de apresentação em grupo, eu acredito que o próprio grupo ele te fortalece na exposição, porque é diferente de você enfrentar um palco onde você é uma pessoa que está ali sozinha. Agora, quando você. Competição, né? Não é uma Sim. competição. Agora, quando você está com um grupo e você sabe que aquela exposição que você está ali está todo mundo, então parece que aquilo diminui um pouco da pressão, né? É mais fácil, de repente, de você lidar com essa limitação, né? Com esse medo, com esse receio. Eu gosto muito de trabalhar com grupo, justamente por conta disso. Uma ajuda a outra, no momento que tá todo mundo ali, que elas conversam, né? Fortalece. Fortalece, uma fortalece a outra. E aí eu tento trabalhar também dentro das limitações de cada uma. Por exemplo, tem algumas alunas que são mais avançadas, vai no seu máximo, tenta um pouco mais, fica um pouco mais no movimento. Se é dança ou no giro, gira um pouco mais. Se é as aulas que eu dou também de pilates solo, respira um pouco mais. Tipo, a tua contagem vai ser 30, das outras vai ser 10. E tá tudo certo, é o mesmo movimento, cada um tá fazendo no seu tempo. E eu sempre tô mencionando isso nas aulas. Tá tudo certo, cada um no seu tempo, cada um no teu limite. E assim vai. Falando agora sobre a dança e a conexão social, né? Em que medida a dança fortalece os vínculos sociais e reduz a sensação de solidão, Jaine? Uma própria apresentação, onde tem muita gente. A gente vê dança, a gente já sorri, né? Então, se você vê uma dança, você já começa a sorrir, você já começa a se mexer. Quando a gente fala em dança, eu acho que as pessoas já não dançam, mas já dá um tremorzinho na perna, né? Você já mexe a perna, assim, quando fala em dança. Então, quando você assiste uma dança, você tá ali. Agora, você tá falando disso e eu tô já imaginando, né? Porque eu sou muito. Eu Criativa. sou muito, eu sou muito criativa, eu vou imaginando já as coisas acontecendo. Daqui 2 semanas, novamente falando, tem Feijunave. As meninas vão dançar no dia 8, vai ser à tarde, antes da missa. A gente vai fazer um espetáculo de todos da escola. Então vão dançar crianças pequenas e até as adolescentes, as turmas das adultas do jazz, né? A gente vai levar Tempos de Sertão. O ano passado a gente fez essa apresentação, mas fez aberta ao público. Esse ano eu peguei as mesmas danças, simplifiquei, e a gente vai dançar. A gente fez fechado, né? O ano passado foi fechado ao público, esse ano vai ser aberto ao público. E eu já começo a imaginar aquela roda que fica sempre ali na Feijunave, todo mundo, né, com aquele friozinho, mas ali se aquecendo com calor humano ali, e as meninas dançando ali no meio. E o quanto as pessoas vão querer dançar, porque é tanta música boa, tem Chitãozinho e Chororó, tem Feira do Mangaio, tem um monte de música nordestina, tem aquela música Um Sonhador, do Leandro e Leonardo, tem Esperando na Janela, tem Elba Ramalho, tem tanta coisa boa. Eu falo muito para as mães isso, né? Até uma mãe que estava assistindo o ensaio do ano passado, eu lembro que ela falou: Nossa, eu gosto que minha filha faz aula com você aqui na escola, porque sempre é música boa nas Uhum. apresentações. Isso que a gente vai trazer. E assim, eu já começo a imaginar, você está dizendo dos grupos sociais, né? Da socialização ali. As pessoas que for participar, elas vão também dançar. Elas vão dançando. Enquanto as bailarinas estão ali se mexendo, dançando, elas vão querer também se mexer, vão querer fazer um passo ou outro, vão copiando das bailarinas. Então, de certa forma, isso contribui para essa Sim, troca. porque quando eles vê dança, eles vão querer dançar. É impossível você ouvir uma música e não se mexer, Uhum. né? E como é que a dança em grupo impacta o sentimento de pertencimento e aceitação das pessoas? Justamente porque um ajuda o outro. Eu passo um passo para todas. Cada uma vai fazendo dentro do teu limite. Mas aí, depois que todas pegam aquele mesmo passo que eu estava dizendo, que daí a gente consegue montar uma coreografia de forma mais fácil, um vai contribuindo, né? Um depende do outro. Eu coloco bastante movimento que são de duplas, ou às vezes de trio, ou em roda, que é mais pessoas. E aí, todo mundo fazendo o mesmo passo, estando em sintonia, dançando a mesma música, a gente chama de canon, quando todo mundo faz igual é um canon.
Às vezes eu falo para as meninas, agora é um canon, elas já sabem. Uhum. Então isso que tem muita linguagem nas aulas, né? Que elas vão pegando. Canon é todo mundo dançando junto. Quando todo mundo faz ao mesmo tempo, todo mundo dança em um corpo só. Então, isso é bem importante. Você acredita que a dança pode ser uma ferramenta de inclusão social? Com certeza. Com certeza. Justamente porque eu já vi isso, vivenciei isso com as minhas alunas, né? A criança, eu falo que ali a gente se torna uma família, criança ou adolescente. Elas se tornam uma família, aprendem a fazer novas amizades, e ali as novas amizades são amizades que contribuem ao longo da vida, e elas vão fazendo parte, né? Esse pertencimento tem relação também das mesmas apresentarem as mesmas dificuldades, não tem classe social. Porque a dificuldade ela não está relacionada à classe social, mas à limitação individual de cada pessoa. Sim, E elas se apoiam nesse processo. sim, uma ajuda a outra. Até no próprio alongamento inicial de aula ali, algum movimento que vai fazer, uma tem que ajudar a outra, uma é o suporte da outra. Levantar uma perna, trabalhar alguma coisa de passos, assim. Quando dança padedê, que é homem e mulher dançando junto, né? Um padedê. O padedê é isso. Cada um dentro tem as suas limitações, mas ali eles vão ter que se ajudar. Um ajuda o outro. E o que você tem observado? Porque você também trabalha nos projetos sociais, né? Tem os projetos que acabam levando dança. Como é que você percebe a movimentação da dança para essas pessoas dos projetos, Jaine? Dentro da inclusão social? Sim. Tá, então vamos falar sobre isso, que eu gosto bastante de falar sobre isso. Dentro da minha escola, eu tenho um monte de bolsistas. O bolsista é aquele que ele tem o talento, ele tem o brilho, ele vai dançar igual às outras. Todo mundo é igual. Ali a gente não tá vendo quem paga ou quem não paga. Quando a gente faz a seleção de talento, já é pensando nisso. Se você tem a arte no teu corpo, você vai ultrapassar, não tem, para mim é indiferente, entendeu? Se você tem dinheiro para pagar seu figurino ou não, você vai ser tão boa que você vai ganhar o teu figurino. Eu vou pagar teu figurino. Porque a gente está interessado nisso, naquela criança. Tem uns que, nossa, é inacreditável. Até depois que eu dou aula também nos projetos sociais, né? Tem umas meninas que a gente passa as músicas, chega, fecha os olhos dançando assim, elas estão entregue àquilo, elas estão fazendo aquilo porque elas amam. Daí sempre quando termina os projetos, eu sempre convido. Tem algumas meninas que eu quero dar mais oportunidade, porque ali na escola elas têm mais aula, né? Uhum. Diferente dos projetos, porque os projetos também nem conseguem atender 3 vezes por semana. Tem menina que dança na escola todo dia, faz balé clássico, faz jazz, faz aula de alongamento, vai na escola todo dia. Então, se essa menina é uma menina que gosta, que ela é interessada, que ela vai se tornar uma bailarina ali, a gente dá essa oportunidade para ela e todo mundo é igual e elas participam de tudo junto. Tem algumas dificuldades, tem alguma coisa que vai ter que pagar, o pai vai fazer um esforço, vai, mas a maior parte das dificuldades financeiras que ela tem, a escola tenta cobrir, porque aquela é uma estrela, né? Talento não tem classe social. Não, talento não tem classe social. E outra coisa que eu também falo que a arte não deveria ser tão, que você usou a palavra no começo da nossa entrevista, né? A arte não deveria ser tão competitiva, né? Uhum. Que a gente falou sobre isso, sobre competição de talento. Tem muitos festivais, isso é muito importante para elas. As meninas vão participar agora no Once Pintada, vão competir, né? A gente está levando algumas coreografias, mandamos um monte e foram aprovadas, acho que só 3, 4 danças. Primeiro manda um vídeo, né? Mas dá justamente aquele friozinho na barriga que você falou. Está competindo, de desigualdade, de grupos, de guerra, de briga. A gente quer que o nosso grupo ganhe, quer que aquela solista daquela escola ganhe. É tipo um negócio de moda, assim. E tem muito essa competição, né? Mas eu falo que a arte não deveria entrar em guerra de competição, porque tudo é arte. Toda expressão ela deve ser acolhida, né? Toda expressão. E tem algum efeito psicológico observado nas pessoas que participam das danças comunitárias ou culturais? Você observa algum
efeito positivo nessas pessoas? Sim, nas comunidades, danças comunitárias, culturais? Isso. Como assim? Qual tipo de dança? As danças nas comunidades, tipo essa da Fejunave, que vai reunir o pessoal, né? Uma dança mais cultural. Com certeza. As próprias quadrilhas que tem na Fejunave, Uhum, as senhorinhas da terceira idade, eu adoro ir para ver isso. uhum, Eu adoro participar, eu gosto muito de arte, né? Então eu gosto muito de observar. Elas ficam todas felizes porque elas vão apresentar, elas adoram se aparecer, elas querem estar ali e elas ficam felizes, liberam um monte de hormônio bom e não pensa em tristeza, não pensa em problema, não pensa nos problemas que, que atormentam a maior parte do seu dia ali, né? Que te uhum. atormentam. É o momento que elas estão ali para se apresentar, dançar. Eu vejo todo mundo feliz nesses dias. Bacana você trazer essa questão da terceira idade, porque é uma idade, às vezes, que as pessoas elas acabam ficando sem muitas demandas, né? Sem muitos compromissos e muitas acabam deprimindo, desenvolvendo algum tipo de transtorno, sentimento de inutilidade e o quanto a dança ela resgata isso, né? O pessoal vai lá para dançar no clube dos idosos. Nossa, eu acho fantástico o Clube do Idoso. Falo que eu queria ter mais tempo para me conseguir dar aula e participar e ajudar todo mundo, assim. Uhum, Porque não dá tempo, né? Eu preciso cuidar da escola, das minhas alunas, das turmas. E tem tanto projeto, tem tanta oportunidade ali que surge, que quem trabalha aí com educação física, né? Gente, eles adoram. E uhum. eles são muito comprometidos. Eles vão à aula, já trabalhei ali assim com eles há algum tempo, de montagem de coreografia. Eles vão, participa, faz, tem dúvida, repete, faz de novo. Pega teu telefone, te manda mensagem. E justamente isso, né? Envelhece com muito mais qualidade de vida, porque tem muitos idosos que a gente vê que não pratica nada, só fica em casa. Acho que é porque idoso não tem que dançar, não tem que praticar nada ali, eles têm atividade o dia inteiro. Um monte de coisa legal. Vamos para mais um breve intervalo e já já a gente volta para o último bloco do Fala Psico. De volta com o Fala Psico, temos uma perguntinha que chegou via YouTube ou Instagram, Ada? Instagram. A Rosilene Oliveira, ela perguntou como a dança interfere na saúde mental, né, e com relação à ansiedade. Ela ajuda muito, porque é o momento que você vai fazer alguma coisa por você ali, né? Então, você vai trabalhar a respiração, que vai te ajudar nessa ansiedade. Então, conforme você vai respirando, vai pensando no movimento ali que você está fazendo, a tua ansiedade já vai diminuindo, né? E aí, se você entra numa aula ansiosa, você pode ter certeza que você vai sair dessa aula sem estar com ansiedade, muito tranquila.
A ansiedade, ela tem muita relação com as preocupações. São do que pessoas... ela está pensando. Então, se Exato. ela desfoca daquilo que ela está pensando, curte aquele momento que ela está ali, né? Ela vai, e isso gradativamente, né? Uma aula você vai se sentir melhor, e se você começar a praticar, você vai se sentir muito mais tranquila. Até tem. Eu já me senti muito ansiosa, né? Em vários momentos da minha vida. Só que eu falo que eu sou muito de pico, justamente por conta do que a dança e trabalhar com a dança me traz. Porque eu não danço mais, como eu posso dizer? Eu não me apresento mais, mas eu danço o dia inteiro. Porque para eu ensinar, eu tenho que fazer. Senão o aluno não faz. Então, assim, eu chego na escola, às vezes eu tô com um monte de problema pessoal, coisas da minha vida, coisa lá de casa, filho, um monte de coisa para fazer, demanda de coisas, né? Aí eu começo a ensinar a dança, isso reverbera também no meu corpo, na minha vida. Eu começo a pensar no movimento, ouvir a música, eu saio dali da escola pensando naquilo, só naquilo. Meu Deus, pensando só no quanto aquilo foi bom para mim. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com dança. Eu falo que eu desfoco, a gente desfoca muito dos nossos problemas, né? Consegue levar a vida de uma forma muito mais tranquila. Hoje a gente fala muito sobre técnicas, né? A meditação, o mindfulness, que é para você trazer atenção plena para aquilo que você está fazendo. E a dança, ela proporciona isso, senão você não acompanha, né? Senão você não acompanha. Você tem que prestar atenção, tem na tua respiração também, nos seus movimentos. O próprio movimento, né, contribui, o movimento de forma geral. Sim. E de que forma, Jaine, a dança ela influencia a percepção de qualidade de vida nas pessoas idosas? A gente até já tinha comentado um pouco sobre a questão dos idosos. Eles são uma graça, eles são muito interessados, eles acompanham qualquer movimento que você dá, então eles forma de percepção da qualidade de vida deles, né? Então eles se entregam mesmo. Você passa alguma coisa para eles, vai ter uma dança assim tal dia. Eles vão no ensaio, treina, quer aprender. Uma coisa muito interessante, sabe que eu lembrei disso, falando disso? Não tem muito a ver com o nosso tema, mas os idosos, eles sabem fazer coisas que de hoje em dia criança e adolescente não sabem fazer. Uhum. Então tem um monte de passinho, tipo o próprio passo a passo do forró, aquela coisa de bate o pé, aquela coisa de ombro, mais gostosinha de dançar, tipo forrozinho. Você passa um passo desse, uma pessoa mais velha e vai conseguir entender. Eu tenho uma dificuldade de passar esses ritmos agora do sertanejo para as meninas mais novas, é muito difícil. Elas começam a fazer, parece que tá tudo desengonçada, Uhum. porque elas entendem outra coisa. Uhum. Qualquer um de nós que estamos aqui, olhando para ele ali, vai entender o que é um passo, dois para lá, dois para cá. Os idosos sabem isso, é natural, porque vem da nossa cultura, da nossa época, da nossa fase de vida, Geração, né? nossa geração. É difícil, é difícil. Até as meninas que são bailarinas, se eu colocar um forró para elas dançar, vou ter uma dificuldade danada. E os idosos não, eles se soltam, eles vão saber, tem muita coisa que eles vão tirar de letra, né? E de certa forma isso deixa, né, resgata a autoestima dos idosos, né? Porque se eles se veem numa condição onde eles conseguem fazer coisas que os jovens apresentam dificuldade, então isso é uma forma também de fortalecer, né? Teve uma, teve uma vez que eu ia montar uma coreografia para eles, faz muito tempo já, quando eu trabalhava com idoso, quando não era nem ali no clube do idoso, era ali do lado do Rotary. Era ali antigamente, né? Não Do lembro. Rotary, da Casa da Amizade. Hum. Teve uma época que era lá na frente, naquela esquina que tem um prédio desativado, era lá, naquele prédio de esquina. E aí eu lembro que eu cheguei com um monte de acessório, tipo de dança, um monte de pandeirinho, para poder passar coisas que a gente passa para a criança do balé, que é a musicalidade e ludicidade. Elas não gostaram, elas falaram, não, a gente quer forró, a gente quer dançar desse salão, a gente quer forró. E aí tinha uns velhinhos lá, um senhorzinho jogando dama, que eles vão, cada um faz uma atividade, né? Elas não queriam aprender aqui. Não, filha, a gente achou que a gente veio pro forró, a gente veio pra aula de dança, que elas, na cabeça delas, elas já imaginaram que era dança de salão, não que era outro tipo de dança, né? Uhum. E aí, como dentro
da minha formação de dança, a gente aprende de tudo um pouco, até eu tô passando uns passos para as meninas que elas falam, nossa, gente, você dança frevo? Não, é porque dentro da formação a gente aprende tudo um pouco, né? Eu falei, vou me virar nos 30, vou ter que aprender a dar uns forró para elas. Elas dançavam de mulher com mulher, de duas em duas, depois trocava par, uma ficava esperando, e assim. Mas elas queriam esses tipos de dança porque elas sabem que elas dominam mais, né? Sim. Seria mais fácil para elas. Então, os idosos que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura ou de repente estão nos assistindo aí pelos meios de comunicação, pelo YouTube ou pelo Instagram, que porventura estejam sem uma atividade física e não queiram investir muito nessa parte da musculação, então fica a dica de que o exercício da dança também é muito bem-vindo, tanto para, a qualidade de vida quanto para a parte física e emocional também. Jaine, nosso tempo já está se esgotando aqui. Eu gostaria muitíssimo de agradecer, a sua presença, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de saber que mensagem você deixaria, para as pessoas que às vezes têm vergonha de dançar, mas que têm o desejo de experimentar a dança. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que elas dancem, que elas tentem, que elas... Se não vai numa aula de dança, que você dance em casa, coloque uma música que você domina, de um ritmo que você gosta. A nossa própria vida já é uma dança, né? Os próprios movimentos que a gente faz no nosso dia a dia. Coloca uma música, dança, tenta fazer. Ou se você tem a vontade ali de aprender a dançar com técnica, procura a nossa escola. A gente vai... Se eu não tiver certas modalidades... Falando nisso, a gente precisa de professores, tá? Se tiver algum ouvinte aí que trabalha com educação física, que tem, que dentro da educação física aprende, né? Algum semestre sobre dança, que gosta disso, que esteja disposto a se formar, fazer cursos relacionados a isso, eu estou com toda a disposição para estar ensinando, porque imagina que legal se a gente conseguisse atender toda a população que queira dançar, montar uma turma só de idoso, de danças, né? De idoso ou de pessoas mais maduras, né? As mulheres mais maduras que queiram dançar, isso seria muito bom, né? Que a gente conseguiria atender mais pessoas. Mas assim como eu estava dizendo, as turmas que a gente não tem montadas, eu vou poder te indicar, eu te indico. Eu sempre indico para as pessoas, você não dá aula disso? Eu quero aprender, por exemplo, dança de salão, eu indico a fundação. Eu quero aprender a dançar algum outro ritmo de dança. Tem lá na Jaque, tem Zumba, tem tanta coisa. Trabalha com criança ou adolescente, tem jazz na Aplauso para crianças, jovens, adolescentes, para adulto, porque o jazz, ele, que é? Ele é diferente, né? O que a gente tem hoje para adulto, jazz, então vamos falar um pouquinho sobre ele. Se você tem interesse em dançar, a gente está montando uma turma para adulto, tá? O que você vai aprender? A dançar com técnica, aprender a dançar dentro da linguagem da dança, aprender passinho por passinho para montar a coreografia. Não é uma aula que a gente vai colocar a música e todo mundo vai ficar dançando para extravasar. Você vai aprender a montar coreografias dentro daquilo. Então, a gente está montando mais uma turma de adulto. A gente tem uma turma de adulto, mas hoje ela acontece mista. Ela é adulto e adolescente misturado. A gente está montando uma turma só para adulto. Justamente para pessoas que procuram isso. Qualidade de vida, aprender a respirar, trabalhar o corpo, ajuda muito na postura. Você não vai sentar mais desconfortável. Você vai trabalhar a tua saúde mental, sua saúde física, né? Então, a dança, ela traz inúmeros benefícios. E você pode estar fazendo parte aí da nossa escola. E se eu não puder te ajudar, eu vou estar te indicando onde você vai conseguir participar de algum grupo de dança. É legal ressaltar os projetos, né? Hoje a Fundação de Cultura, ela tem algumas turmas para dança, para adolescentes, adultos também? Tem, para criança tem o balézinho, e aí tem jazz para os adolescentes. E para o adulto, eles têm também aula de dança de salão, acho que tem no Clube do Idoso, e também tem a aula de dança para adulto, que é danças livres, acho que ela trabalha, né? Não sei o que é específico, mas é tipos de ritmo que ela vai dando ali dentro das aulas. Bacana, Jaine, gostaria muito de agradecer sua disponibilidade. Falar sobre dança é falar também sobre propósito, né? Porque existem pessoas que encontram na dança uma forma de expressão e um propósito para a própria vida, de auxílio, de vencer as próprias limitações, de auxiliar pessoas, de reconstruir a autoestima, ajudar nesse processo de
de fortalecimento da autoestima, da segurança, da capacidade de lidar com essas exposições sociais, e isso é enriquecedor para as pessoas que têm a oportunidade, né, de fazer uma aula, ou de repente, colocar um filho numa aula, se ele apresenta dificuldade. Então, a gente vê muitos benefícios mesmo nesse sentido. Até tem muita mãe que fala isso, fala, eu não dancei, mas eu vou dar oportunidade para minha filha de estar fazendo. Aí elas vão e elas se encontram ali, né? Elas se realizam no filho. Sim. E isso é algo, né, gratificante. E eu gostaria muito de te agradecer por ter aceito esse convite de vir aqui. As portas estão abertas para você vir mais vezes. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas numa outra oportunidade a gente vai fazer a parte 2 aqui para falar sobre a dança. Agradecer as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Instagram, através da Rádio Cultura de Naviraí. Muitíssimo obrigada pela audiência. Semana que vem a gente retorna com mais um Fala Psico. Obrigada aqui ao Ferreira que nos auxiliou aqui com as mídias, o Adam. Uma boa semana a todos. Até a semana que vem. Fiquem com Deus e até mais.